Brasil é dono de uma das maiores florestas nativas do mundo. Tem um grande potencial para a construção civil, Biosfera no Ar, pela sustentabilidade do planeta. E aqui ao meu lado, a Aline Tristão, ela é diretora executiva do FSC Brasil, Conselho de Manejo Florestal. Nós vamos falar sobre a questão de madeira certificada, mas antes, Aline, quais são os setores que mais utilizam madeira? Madeira é utilizada praticamente para tudo, né? Principalmente utilizada na construção civil, para produtos como lápis, como tábuas de cortar carne. Você tem várias empresas aqui no Brasil que são certificadas e que fazem esses tipos de produto. Além disso, como eu tinha dito, que são produtos de origem florestal, nós temos o setor de celulose e papel aqui no Brasil, que é bastante forte e produz a matéria-prima para papéis, para fraldas, absorventes, tudo isso. E tudo isso é certificado. Ou seja, quando você fala da questão da certificação desses produtos, o que isso significa? Significa que existem valores agregados a esses produtos. E isso eu acho que é uma das perguntas mais importantes, Júlia. Obrigada, porque a gente está batendo muito nessa tecla, assim, que é fazer chegar ao consumidor final que ele tem a opção de escolhas sustentáveis para as suas compras. Então, produtos que têm o selo de certificação como o selo do FSC, eles têm por trás um impacto grande social, ambiental e econômico. No mínimo, dizendo que aqueles produtos, por exemplo, as empresas que os fabricam, elas seguem à risca a legislação ambiental. São produtos que têm agregado valores que são importantes para a sustentabilidade. É isso que a gente quer passar. Ninguém tem dúvida de que quando o assunto é natureza, o Brasil é um país em destaque. Dono de uma diversidade gigantesca, exige dos brasileiros uma responsabilidade ainda maior quanto aos recursos do seu país. Em janeiro de 2016, os estados do Pará e Mato Grosso foram campeões históricos em desmatamento. E, mais uma vez, o estado do Amazonas registrou a maior área de alertas de desmatamento, com 45%. Em 2015, o estado era responsável por apenas 1% do total de alertas. Dentre os 10 municípios em situação crítica, 5 pertencem ao Amazonas. Careiro e Novo Aripuã lideram. Por trás de tudo isso, né, de todo esse processo de certificação, para a gente entender como que a gente chegou nisso, o que ainda movimenta esse mercado ilegal no que se refere à questão da madeira mesmo, especificamente? Da madeira nativa, isso, em especial. Pois é, esse é uma questão chave. No meu entendimento, é uma questão de mercado mesmo, né? A madeira ilegal é um problema muito sério para o nosso país, não só para o nosso país, mas para a Amazônia em geral, né? Porque é o concorrente absolutamente desleal das organizações que são certificadas, porque não paga imposto, os trabalhadores não recebem os benefícios e não seguem a lei trabalhista. Comumente usam trabalho escravo, trabalho infantil. As exigências da certificação do FSC, elas são muito rígidas. Então, você tem, por exemplo, organizações certificadas na Amazônia que tem que ter alojamento para os trabalhadores, alojamento digno, banheiro na floresta. Os trabalhadores, eles têm que ter locais dignos de moradia e por aí vai. Isso, a ilegalidade, a madeira ilegal, ela não cumpre com nada disso. E ela chega ao mercado com muito mais facilidade. Existem estudos hoje que mostram que no mercado nacional, o que está dizendo que é madeira legal, no mínimo 80% dessa madeira é ilegal. Então, você tem aí diversos tipos de maneiras de fraudar o sistema. A gente sabe que o governo federal e os governos estaduais, principalmente os da Amazônia, eles têm um empenho grande em tentar coibir e fiscalizar essa questão, mas a gente está falando de um outro universo que é a Amazônia, né? Eu acho que a chave está
no momento em que a grande parte dos consumidores começarem a optar por produtos que ele tenha certeza da origem desse produto, que a origem é de um manejo florestal responsável, ele vai estar ao mesmo tempo minando a entrada de mais madeira ilegal no mercado. Por isso, é fundamental que nós, antes de consumir, busquemos informações sobre os produtos que queremos adquirir. Grande parte da população ainda tem a ideia de que produtos sustentáveis, ecológicos, são caros. Bom, isso nem sempre é verdade. Essa falta de informação contribui para o aumento do mercado ilegal, além de desvalorizar o trabalho daqueles que respeitam as leis e buscam aliar a sustentabilidade com sua geração de renda. O que acontece é que a madeira ilegal é que é barata. Não paga imposto, ela não paga nenhum tipo de legislação trabalhista, ou seja, quando comparada, e que é uma questão, o custo Brasil para isso, de fato, ele é um custo pesado, no caso das legislações, então, de fato, a madeira certificada ela tem um peso maior em relação ao seu valor. E eu acho, Julie, que tem que ter, ou se diferencia por algumas questões e tem que se comprovar isso, se demonstrar o que é que está por trás daquele peso, ou você não consegue, de fato, contrapor a ilegalidade. Pois é, além de não a combater e contribuir para a desvalorização da matéria-prima, a ilegalidade leva também à desvalorização do trabalho humano envolvido no processo. Afinal de contas, além das grandes empresas que podem fazer o manejo florestal, existem também os manejadores comunitários. Você tem famílias na Amazônia que fazem manejo florestal, não só de madeira, de novo, como produtos não madeireiros também, e que conseguem colocar no mercado essa madeira com valor agregado por ser certificado. Exemplo é a Conflona, que é uma cooperativa que explora madeira certificada no Pará, em Santarém, que atesta que consegue vender até 20%, com valor 20% maior por ser certificado. Essas organizações que trabalham e que fazem esse trabalho mais próximo lá, elas trabalham com esse processo também de conscientização e de fiscalização mesmo dentro desse processo de retirada mesmo desse material da floresta? Trabalham. Para começar, que a certificação ela é voluntária. Sim. Ela não é uma atitude obrigatória, obviamente. Mas alguns países exigem, por exemplo, para comprar madeira da Amazônia tem que ter a certificação FSC, senão não compra. Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, o importador ele pode ser criminalizado se for comprovado que a madeira é de origem ilegal. Por exemplo, vai para a cadeia. Entende? Então, assim, eu acho que aqui no Brasil a gente precisa muito, muito ainda, e aí esse é um papel nosso mesmo, do FSC e de outros processos de certificação até, fazer um trabalho junto aos governos, junto às instituições, de advogar a diferença que tem uma certificação como essa para outras que não têm, no mínimo. Entende? Isso daria um valor e uma força muito grande para as organizações, e aí incluindo os manejadores comunitários. Óbvio, porque, olha, lá na Amazônia, pensa, lá no meio do nada, 10 horas de lancha, de não sei o que, você tem pouquíssimas opções de trabalho mesmo e de conseguir renda. Então, a gente acredita que o manejo florestal é uma das últimas fontes de renda para o trabalhador rural, o trabalhador da Amazônia, os ribeirinhos, que poderiam estar agregando outros valores, não só a madeira, mas, por exemplo, agregando certificando açaí, certificando óleo de cupuaçu e agregando mais valores para isso. E mantendo a floresta em pé, essa que é a grande pega. Além da construção civil, a madeira é utilizada em diversos setores. A legislação ambiental determina que seja certificada e de manejo sustentável. Mas o que é o manejo sustentável? É ótimo vocês nos darem a oportunidade de falar de manejo florestal, porque
existem preconceitos mesmo aqui no Brasil. A gente já cansou de começar a conversar sobre manejo florestal e as pessoas falam assim, não me fala de desmatamento, não. Porque existe uma ignorância mesmo sobre o que é manejo florestal. Pensa na floresta e nas árvores como seres vivos, como nós. Elas nascem, crescem e morrem. O manejo florestal, dentro daquelas unidades que vão ser feito o manejo, eles escolhem as árvores que estão nesse processo de envelhecimento. Você, organização certificada, é autorizada a tirar até 3, 5 árvores daquele hectare. 30 anos depois, você vai voltar naquele hectare, dando tempo para a floresta se recuperar e tudo mais. Imagina, 30. Em contraposição a isso, você tem corte raso. Você colhe árvores. Essa é que é a questão. Você tem a colheita de árvores. Isso que é muito difícil de explicar, porque as pessoas, ai meu Deus, mas é uma colheita de árvores, 3, 4 árvores para produzir mesa, para produzir cadeira, para produzir tantas outras coisas que é produzida daquela madeira, piso, forro, o que for. E aí o que é interessante, não é só em relação à colheita das árvores em si, mas o engajamento das comunidades, de que forma que, se for concessão, por exemplo, é mais bacana ainda, porque o governo, ele inclui no processo de concessão às empresas privadas que vão fazer o manejo florestal um fundo social que tem que beneficiar as comunidades do entorno ou que trabalham naquela. Os trabalhadores são das próprias comunidades, não você tem trabalhadores engajados e empregados naquilo. De novo, com toda a lei trabalhista sendo cumprida. A lei ambiental é cumprida, a APP, reserva legal e por aí vai. Aline, a gente falou também um pouquinho sobre o papel do consumidor nessa cadeia, nesse processo até de certificação. Porque quando o consumidor ele tem consciência do que é realmente consumir, por exemplo, uma madeira certificada, ele tem o papel também de mudar todo o processo da cadeia lá no começo, né? Ele trabalha o processo do social e o ambiental, ele entende que esse processo de certificação é importante porque respeita o trabalhador, respeita quem está lá na ponta. Então é importante a gente frisar isso, né, do papel de quem está, por exemplo, aqui na cidade, que vai consumir uma madeira e procurar se aquela madeira tem realmente um selo de certificação. Nossa, isso é super importante e eu vou aproveitar essa deixa sua para explicar até como é que é um processo de certificação. O FSC, ele certifica basicamente por meio de 2 processos. Um é manejo florestal, o outro é o que a gente chama de cadeia de custódia. O que é isso? A cadeia de custódia, ela percorre e verifica cada elo daquela cadeia em relação a desde a origem, ou seja, desde a árvore que está lá sendo processada na floresta, passando então, você colhe a árvore, a serraria, ela faz essas árvores virarem tábuas, a serraria é certificada, aquela tábua ela vai para um carpinteiro, o carpinteiro é certificada, né? Até o produto final, seja ele qual for. As gráficas fazem parte das cadeias de certificação FSC. Essa gráfica, por exemplo, ela está sendo certificada porque usa papel certificado. Sim. E o papel certificado veio de uma floresta certificada, entende? Tudo tem a causa e efeito no final. Então, por isso a importância de que o consumidor seja informado claramente do que é um selo de certificação, o que envolve isso, qual que é a importância disso para a conservação das nossas florestas. Você acredita que a conscientização, ela é eficaz no combate a essa ilegalidade? Ela é um dos Porque a gente, de fato, tem uma legislação realmente exemplar, a gente tem empresas e organizações que estão sempre se movimentando para a gente conseguir, de fato, cumprir com o que a gente fala que quer cumprir, né? Que é a questão de acabar com o desmatamento, ainda mais na região amazônica, que tem tantos problemas, né? Todos os dias a gente sempre vê as mesmas notícias, parece que o problema lá, o que acontece todos os dias é desmatamento. E aumentou, você viu, né? E vem aumentando. E aí a gente pensa, né? Com tantas ações, o que de fato pode ser eficaz nesse processo? Eu acho que é o papel nosso, de cada cidadão mesmo, de ser informado e assim, por veículos como o de vocês, por exemplo, da importância de que nós temos em relação à mudança mesmo. E aí é uma importância local.
mesmo, né, que vai promover uma mudança global. Isso eu acredito mesmo, de fato. E a conscientização, na verdade, é a sensibilização para essas questões, né? Sim. A partir das informações. E aí elas podem ser por atitudes pequenas, como, por exemplo, se você é um consumidor, fazer o consumo de produtos certificados, por exemplo. Isso você já está lá na ponta influenciando que alguma coisa mude para bem. Conscientização é uma palavra que sempre vai surgir aqui no programa Biosfera. E sobre isso, o jornalista Paiva Neto nos alerta em seu artigo Conscientização Hoje. Conscientização hoje, antes que seja tarde para os inquilinos da Terra. Sustentabilidade é palavra da moda. Contudo, agimos em consonância com seu significado? Os problemas relacionados aos recursos naturais aumentam a cada dia. Vejam a diminuição dos reservatórios de água em diversas cidades brasileiras e do mundo. Vez por outra, vêm à tona estudos demonstrando que qualquer ação desenfreada contra o meio ambiente traz algum tipo de desequilíbrio local ou à distância. Mesmo assim, as árvores continuam sendo o estorvo ou objeto de ganância sem fim na Amazônia, na Mata Atlântica ou em qualquer outro lugar. Até quando?